Mais uma sexta-feira, dia de relatos paranormais. É dia de contar mais uma historinha que chegou até nós. E essas histórias foram contadas para nós por pessoas que acabaram passando por alguns eventos fora do normal. Esses tipos de eventos ocorrem em qualquer lugar, desde casas, hospitais, cemitérios ou até transportes, sejam eles públicos ou não. Já imaginou você estar dentro de um avião? De repente você nota que coisas estranhas começam a acontecer. E o pior, você é o único que está notando aquilo. Isso aconteceu com uma moça que viajava tranquilamente de São Paulo para Pernambuco e acabou notando alguns eventos fora do normal dentro de um avião. Por conta disso, ela nunca mais viaja de avião sozinha. Esse é o Adversos e esse é mais um Relatos Paranormais. Meu nome é Paloma, tenho 32 anos. O que aconteceu comigo ocorreu há 2 anos atrás. E toda essa minha experiência, que passei dentro de um avião, não me impediu que eu entrasse em um avião novamente. Mas eu fico sempre com medo que esse evento ocorra mais uma vez comigo. Eu moro em São Paulo, minha família mora no Pernambuco. E sempre quando é fim de ano eu acabo fazendo essas viagens para visitá-los. Eu nunca tinha tido o azar do voo atrasar. Mas nesse exato dia, fui avisada que o voo atrasaria. Eu marquei para sair de manhã e só iria conseguir viajar à noite. Depois de uma longuíssima espera, enfim chegaria o horário de todos embarcarem no avião. E assim eu fiz também. Logo procurei o meu assento para me acomodar e descansar depois de uma espera que parecia não acabar nunca. Depois de um tempo, o avião enfim decolaria. Começaria a viagem para Pernambuco. Mas também começaria aquele evento fora do normal. Pois logo de cara, no meu assento, percebi que tinha uma mulher que ficava atrás de uma cortina que havia dentro do avião e olhava para todos que estavam sentados, mas não mostrava seu rosto totalmente. Ela colocava apenas seus olhos e observava a todos. Parecia que ninguém estava reparando aquilo, mas eu consegui vê-la. E um momento ela fixou seus olhos em mim e ficou olhando. Eu fiquei com vergonha e parei de olhar. Depois de algum tempo, olhei para lá de novo e ela já não estava mais lá. Isso caiu no esquecimento, então eu me concentrei num filme que assistia. Depois de muito tempo, quando fui procurar a aeromoça para pedir alguns itens, olhei para aquele local mais uma vez e lá estava aquela mulher, com seus olhos observando a todos. E mais uma vez fixou seus olhos em mim. Além de mim, outras pessoas procuravam a aeromoça, pedindo também alguns itens. E logo a aeromoça apareceu e começou a passar nos assentos dos passageiros para ver o que eles queriam. Ela iria demorar para chegar no meu. Mas de repente eu escutei uma voz bem ao meu lado dizendo: "Pois não, senhora?" Quando olhei, me deparei com uma mulher que usava roupa de aeromoças, mas não era a mesma roupa da aeromoça daquele voo. O seu uniforme não era parecido com o dos tripulantes daquele voo. Mas observando melhor os olhos daquela aeromoça, percebi que eram muito parecidos com aqueles olhos que observavam a todos atrás daquela cortina. Eu não teria mais dúvida alguma de que era a mesma mulher. Então ela perguntou mais uma vez para mim: "Pois não, senhora?" Eu disse a ela que precisava de alguma coisa para beber, mesmo achando aquilo tudo estranho. Ela disse então: "Vou buscar, só um instante." E assim ela começou a caminhar.
Logo olhei para uma passageira que estava no outro assento, no outro lado do corredor, e notei que essa passageira me olhava muito estranho. Então eu tentei disfarçar, dizendo para ela que a aeromoça estranha não, mas a mulher fez cara de que não estava entendendo nada. Depois de algum tempo, aquela aeromoça voltaria com algumas bebidas para mim. Ela colocou em meu copo. Eu agradeci ela e ela disse: se precisar, estarei por aqui. E assim mais uma vez começou a caminhar. Depois de mais algum tempinho, a outra aeromoça chegou até mim, depois de passar em vários assentos, e viu que eu já estava com a minha bebida ali. Ela, sem entender, perguntou como que eu havia conseguido aquela bebida. Então eu disse a ela que a colega dela de trabalho havia trazido para mim. Nesse momento a aeromoça disse: desculpa, senhora, mas eu estou sozinha nesse voo. Não há ninguém mais comigo. E quando olhei para a cortina, lá estavam aqueles olhos, olhando para mim. Então eu disse para a aeromoça: é impossível. Tem sim uma colega sua, ela me atendeu, me trouxe essa bebida. E foi muito educada. Logo a aeromoça me perguntaria: senhora, está tudo bem? Você está realmente se sentindo bem? Nesse momento, a passageira que estava no outro assento, que ficava no outro lado do corredor, disse para a aeromoça: olha, eu acho que ela não está bem. Ela estava quase agora falando sozinha, como se estivesse conversando com alguma pessoa. Eu retruquei, ela disse: mas você não viu a aeromoça que estava me atendendo? Ela disse mais uma vez: você realmente estava falando sozinha. Mesmo assim, os olhos daquela aeromoça estranha ficava sempre me observando através daquela cortina, e eu via em seus olhos uma espécie de sorriso, como se estivesse achando aquilo tudo engraçado. Então eu disse para as duas: eu não estou mentindo. Olha ela ali atrás da cortina. E apontei naquela direção. A aeromoça se vira para mim e disse: senhora, ali não há ninguém. E todos os passageiros que estavam em minha volta achavam também que não estava bem, pois eles também diziam que não havia ninguém atrás daquela cortina observando a todos. Em um certo momento, percebi que ela saiu enfim de trás da cortina e não caminhou, mas flutuou em direção a um banheiro que ficava próximo ali. E para piorar, ela não abriu a porta para entrar. Ela, como se tivesse atravessado aquela porta. Nesse momento eu me assustei demais e todos perceberam que eu estava nervosa, que eu estava assustada ali com alguma coisa. E disse que eu estava vendo uma aeromoça ali. Nesse momento, a aeromoça que estava próxima de mim parou, começou a pensar e logo disse que iria até a cabine do piloto e que voltaria em breve. Eu coloquei minhas mãos nos olhos para não ver mais nada ali. Estava muito assustada dentro daquele avião. Depois de algum tempo, ouvi mais uma vez alguém me chamando: senhora. Eu estava com medo de olhar para ali, mas olhei. Mas era a aeromoça do avião, que havia voltado da cabine do piloto. E de lá ela voltou segurando uma foto. Ela colocou a foto na direção dos meus olhos e disse: essa mulher que a senhora está vendo? Quando olhei para a fotografia, era aquela aeromoça. Eu não tive dúvidas. Logo ela começou a me explicar que aquela aeromoça havia falecido dentro daquele avião e que antes de morrer ela sempre falava para todos que nunca abandonaria a sua profissão, mesmo depois de morrer. Recebeu os primeiros socorros, mas não resistiu e acabou morrendo dentro do avião em pleno voo. Após a morte dela, ela havia entrado no lugar dessa aeromoça e que ela também já havia notado alguns eventos estranhos ali, mas ela não poderia falar para ninguém. Inclusive, ela já havia notado alguns passageiros também se comportando estranho, assim como eu. Mas por incrível que pareça, eu havia sido a única que tinha conversado com essa aeromoça.
Eu não acreditei que eu havia conversado de pertinho com uma aeromoça que já havia falecido há muito tempo. Depois de algumas horas, o voo chegou no seu destino. Eu queria sair dali imediatamente. Mas assim que ia saindo daquele avião, olhei para aquele local e vi aquela aeromoça falecida mais uma vez, me dando tchau. E mais uma vez, atravessando a porta do banheiro. Passei as minhas férias todinha pensando naquilo, assustada, com a minha família que não pude aproveitar. E para voltar para casa, eu voltei de ônibus, por medo de encontrar mais uma vez aquela falecida aeromoça.